E uma nova proposta de lei chamada Ius Italiae, que visa limitar a transmissão de cidadania italiana a ius sanguinis, foi formulada pelo partido Forza Italia. A proposta visa atingir diretamente os descendentes latino-americanos, em especial os brasileiros. E além do mais, cria uma divisão clara entre cidadãos de primeira classe, nascidos lá, e cidadãos de segunda classe, nascidos aqui. Como se não bastasse, é claro, faz parte ainda da proposta, facilitar a obtenção da cidadania para pessoas que não têm origem nenhuma. Mas por trás das cortinas sabe-se que a taxa de natalidade da Itália é baixíssima. E além do mais, há a previsão que em 2050 já não nasça nem mais um italiano na Península Italiana. I giovani italiani siamo noi africani, il futuro italiano siamo noi africani, perché qui in Italia i giovani non ce ne sono, solo vecchi e pochi giovani originali italiani che c'è, poco che c'è, e invece fanno scappare. Hanno fatto tutto per far capire che il futuro loro non ce l'hanno qui in Italia e scappano fuori dall'Italia. Hanno fatto tutto per far capire che qui in Italia non c'è futuro per loro e loro scappano. Allora è futuro italiano, siamo noi africani. I giovani italiani siamo noi stessi, perché i giovani originali italiani non ce ne sono, non ce ne sono. Mas afinal, que Itália esses políticos estão querendo? Antes de tudo, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. A polêmica se espalhou depois do dia 5 de outubro, quando o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, conhecido por ser contra principalmente os ítalo-brasileiros, chegou com uma proposta para reformar a lei da cidadania italiana intitulada Ius Italiae. O fato é que dessa vez eles não querem somente limitar ou dificultar as coisas para aqueles que ainda não reconheceram, mas também vão dificultar a sua vida para você que, como eu, já tem o reconhecimento. E é bom lembrar que há poucos meses atrás estava em análise o projeto número 752 de autoria do senador Roberto Menia, do partido Fratelli d'Italia. Na questão pretendia-se limitar a terceira geração, a cidadania, a reaquisição ou reconstrução da cidadania italiana do ascendente nascido ou residente na Itália. O requerente deveria demonstrar conhecimento da língua italiana nível B1 e teria que ter 1 ano de residência na Itália para os descendentes de pessoas de origem italiana, além do terceiro grau que visavam readquirir a cidadania. Esse projeto realmente foi para o Senado no início desse ano, em 2025, e aliás contou com o apoio de diversos políticos. No entanto, o projeto foi definido como inconstitucional e não passou. A nova agora é a Ius Italiae, já conhecida como Frankenstein, porque mistura Ius Sanguinis com Ius Soli e também um pouco de Ius Scholae. Na Ius Soli, a cidadania é atribuída quando a criança nasce em um determinado país. Exemplo, a criança nasceu no Brasil e foi registrada. Essa criança é cidadã brasileira. Na Ius Sanguinis, a cidadania atribuída por filiação é cidadão filho de um outro cidadão, não importa se a criança nasceu no país em questão. Exemplo, a criança nasceu no Brasil, filha de pais italianos, portanto a criança é italiana. Na Ius Scholae, essa modalidade é uma proposta recente da esquerda italiana, não aprovada, que pretende atribuir a cidadania italiana a crianças estrangeiras com até 12 anos. Filhas de imigrantes estrangeiros que viviam na Itália e tenham cumprido um ciclo escolar inteiro no país. Os partidos de esquerda na Itália já propuseram a Ius Scholae. Eles lutam para implementar de fato essa modalidade para estrangeiros. Esses estrangeiros precisam visar 5 anos de estudo. Hoje já existe a cidadania por tempo de residência, sendo 4 anos para cidadãos da União Europeia e 10 anos para cidadãos extracomunitários. E você que já tem a sua cidadania reconhecida e acha que isso só vai afetar os que chegarem agora, presta atenção porque vai sobrar para você também. Essa proposta da lei da Ius Italiae pretende corrigir os problemas que estavam na antiga proposta. Assim, o partido Forza Italia, que é mais ou menos como se fosse um partido de centrão aqui no Brasil, ele tenta entrar em um acordo com a ala de esquerda da Itália que quer muito Ius Scholae. O problema do projeto antigo é que eles achavam que se a lei da cidadania fosse alterada, ela passaria automaticamente a valer para todos os descendentes já nascidos. Mas o problema é que o direito não funciona assim. A lei, é claro, só pode valer a partir dos novos nascidos, os que nasceram depois da lei. É por isso que esse projeto agora prevê algo diferente. Outro erro para eles, do projeto antigo, tratava-se da reaquisição e reconstrução da cidadania italiana. Sendo que, claro, a cidadania ius sanguinis é uma cidadania de origem, válida tanto para quem nasce na Itália, assim como para aquele que nasce no exterior, no caso, nós. E já me deixa aqui nos comentários por que você acha que esses políticos na Itália estão querendo, de qualquer jeito, limitar
limitar ou dificultar o reconhecimento da cidadania italiana para os que têm origem, enquanto facilitam a obtenção da cidadania para aqueles que realmente são estrangeiros. Tem esse livro que é muito famoso e ele é polêmico também, o Plano Kalergi. É claro que é uma edição renovada, mas ele mantém o mesmo conteúdo. Só que, claro, né, cuidado, eu nunca li esse livro, eu sempre ouvi falar dele, pessoas que falam sobre ele, mas é frequentemente associado a teorias conspiratórias que alegam que o Kalergi teria promovido um plano aí de substituição populacional na Europa, com alegações de que isso faria parte de uma conspiração para destruir a cultura europeia. Eu aproveito e deixo o livro aí para vocês, quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita. Tá R$ 24,99 na Amazon, bem baratinho. E o link para compra dele na Amazon também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar também nos comentários. E claro que algumas críticas vão até mais longe, dizem que até existiria uma espécie de propina nisso. Uma das maiores críticas do próprio ministro Antonio Tajani é a mercantilização da cidadania italiana por advogados e empresas de cidadania, além dos casos de fraude de residência e subornos pagos aos oficiais. No entanto, pelo Ius Italis, será possível que os comuni cobrem até 600 euros para a prática da cidadania. Isso, claro, é válido também para os processos via judicial. Até então, pagava-se uma taxa unificada de 518 euros apenas. Agora, se paga a taxa unificada de 518 euros mais 600 euros por cada requerente, caso a lei passar, é claro. Alguns dizem que essa foi a forma que o Estado italiano encontrou para regularizar a propina que os agentes já recebiam das assessorias. E além dessa cobrança, os comuni também poderão cobrar até 300 euros pela emissão dos documentos dos antepassados e, claro, os consulados poderão cobrar 600 euros pela prática da cidadania italiana. E quem tem a cidadania reconhecida, o que vai acontecer se isso passar? Eu, sinceramente, não aconselho que você que tem a cidadania reconhecida fique tranquilo, porque vai dar problema para você também. Mas antes, você que não reconheceu a cidadania, talvez seja a hora. Antes que fique muito mais caro e futuramente, quem sabe, você nem consiga. Fica aí, portanto, a minha recomendação. Alma Cidadania, é só entrar em contato com eles, dizer que foi indicação minha aqui do canal. E você tem a sua pesquisa de origem gratuita, entre outros benefícios. E o problema agora fica pior. Essa lei que vão tentar aprovar agora prevê que se você que teve a sua cidadania italiana reconhecida tiver um filho no exterior, o seu filho não vai ter direito à cidadania. Mas quem nasceu na Itália e vive no exterior terá garantida a cidadania para a sua descendência, mesmo que viva no exterior, até a terceira geração. E a proposta, então, assim divide os cidadãos nascidos na Itália e aqueles nascidos fora dela, ou seja, como nós aqui nascidos no Brasil, assim criando cidadãos de primeira classe, eles nascidos lá, e cidadãos de segunda classe, ou seja, nós. O fato é que seria interessante que os políticos zelassem pela manutenção da sociedade e não que lutassem para dissolvê-la. Sabe-se que a Itália não tem mais uma população majoritariamente jovem, longe disso, e como foi dito, sofre com sua taxa de natalidade em extinção num futuro muito próximo. Em seguida temos outros dados, importantíssimos dados sociais, que estão mostrando algo que os políticos, pelo jeito, não querem ver. A religião na Itália acabou. Os últimos cristãos são poucos e velhos, enquanto os jovens simplesmente consideram-se ateus. Na outra ponta, o islamismo é a religião que mais cresce também na Itália. E por incrível que pareça, já converteu muitos daqueles que antes diziam-se ateus, mas que na realidade não passavam de meros anticristãos. E não esquece de deixar aqui nos comentários, segundo você, por que você acha que esses políticos aí estão limitando ou dificultando o reconhecimento da nossa cidadania, enquanto estão facilitando aí a obtenção de cidadania por outras pessoas que não têm origem nenhuma. Parece óbvio que acabar com a lei da cidadania é algo extremamente difícil e, portanto, a solução é cada vez mais limitá-la. Burocracia excessiva, custos altíssimos, cada vez mais desencorajando com que as pessoas tentem solicitar o reconhecimento dessa cidadania. E certamente agora, um projeto novo também limitando em algum modo aqueles que já têm a sua cidadania reconhecida. Isso é, eles começam agora com a limitação de geração, pois você não vai mais poder passar para o seu filho, logo irão limitar seus poderes como cidadão, provavelmente iniciando com limitações no voto. E futuramente, quem sabe, poderiam, sem sombra de dúvidas, limitar outras coisas,
coisas em território europeu, como conta em banco, crédito, habitação, mobilidade, etc. Por onde passa um boi, passa a boiada inteira. Eu sinceramente espero que esse tipo de coisa não aconteça, mas sempre há a chance disso acontecer. De qualquer modo, espera-se que esse tipo de proposta jamais seja aprovada. E é justo, claro, lembrar que, por exemplo, a região do Vêneto, que é uma região que vai ser autônoma a partir de 2025, já teve e ainda tem projetos interessantes para ajudar o descendente a se estabelecer na região. No caso do Vêneto, há organizações que promovem e facilitam a integração de descendentes, oferecendo assistência cultural, entre outras coisas, para quem vai morar no Vêneto. Infelizmente, a maioria dos que vão não sabe. Na esteira desse tipo de trabalho fundamental, ainda mais nesses tempos sombrios, eu tenho o curso de língua vêneta. O idioma nativo da região do Vêneto, idioma, é claro, que os nossos imigrantes falavam quando vieram para cá, e eles ainda continuam falando lá. É muito importante para criar conexão com a cultura local e principalmente com os nativos. Aproveita que está na Black Friday e você pode se inscrever aqui pelo link abaixo. Além do mais, existem também projetos voltados para descendentes que têm interesse em estudar, empreender ou investir no Vêneto. A região do Vêneto também promove de tempos em tempos eventos para fortalecer a conexão com suas comunidades no Brasil, incentivando o intercâmbio cultural e ajuda aos ítalo-brasileiros para se familiarizarem com o ambiente local antes de migrarem permanentemente. E claro, por falar em cultura, também tem alguns itens fundamentais, como bandeiras, camisetas, livros, entre outros. Só entrar em contato ou também dar uma olhadinha lá no site. E agora, se você quer saber ainda mais como as coisas funcionam lá na Itália, eu vou deixar esse vídeo aqui no canto para você não passar aperto por lá. Tem dicas aí primordiais que a maior parte dos brasileiros nunca fizeram ideia. Então vai lá, assiste esse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon!